Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Graça e paz, igreja abençoada, amém? Glória a Deus por cada um que está ao vivo. Olha, você que está ao vivo e você já adquiriu a revista O Mover, essa aqui é a terceira edição, terceiro volume, tá? O primeiro volume foi A Soberania de Deus. O segundo, Não Somos Como Moisés. Esta é a mais recente, Santa Ceia ou Páscoa Judaica. E o interessante é que nessa edição, o abençoado que fez o trabalho da revista, Deus pôs no coração dele e ele fez uma homenagem à minha mãe. Olha que coisa linda aqui, ó. Olha, ele fez uma homenagem à minha mãe. Olha aqui minha mãe aqui. Então quem tiver, porque a revista não vai ser para sempre. Ela é edição limitada. A revista Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Nesta edição, como aconteceu, a edição é de abril e minha mãe foi para o céu agora, faz um mês. Então, na edição, ele fez uma homenagem à minha mãe. Está aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Pegou aqui? Olha lá. Combati o bom combate, guardei a fé. A minha mãe aqui. Ele fez uma homenagem à minha mãe. Só tá nessa revista aqui, tá? Aos 95 anos, voltou para a glória. Então, tá aqui. O objetivo principal desta revista, por isso que o nome é O Mover, o objetivo principal, ela é uma ferramenta de evangelização em graça. Então, quando você... o propósito é adquirir a revista. Ontem mesmo eu mandei para o Paraná, já mandei para o Paraná, mandei para o Rio Grande do Sul. Um abençoado pediu para o Espírito Santo, amanhã vai para o Espírito Santo. A revista está rodando o Brasil. Manaus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Fortaleza, Ceará. Já está rodando o Brasil. O Brasil. Amanhã eu vou mandar também para o Paraná e para o Espírito Santo. Então o objetivo da revista O Mover é o quê? É de evangelização. Quando você adquire, na verdade não por causa de você, porque você já está em graça. Amém, abençoado? Você adquire para evangelizar. Como é que você vai evangelizar? Entregando para alguém. Então você adquire para entregar para um cristão. Essa revista é para cristão, não é para você entregar para ímpio, né? É para você... Porque, na verdade, Paulo disse em 1 Coríntios 1 sobre evangelizar os crentes. Paulo disse sobre evangelizar os crentes com a loucura da pregação. Então você adquire uma revista dessa para entregar para um irmão cristão, seja qual for a denominação. Por que cristão? Porque ele já conhece a Bíblia. Então você não é diferente do folheto. Ô Davis, pega um folheto Você Sabia para mim. Deixa eu mostrar a diferença. Você Sabia, acho que é o vermelho, né? Pega o folheto. Olha a diferença. Obrigado. Esse folheto, Você Sabia? Isso aqui é um trabalho meu também. Eu que bolei, eu que criei esse folheto. Você Sabia? É um folheto de evangelização em graça. Então, esse folheto você entrega para quem não conhece a Bíblia. Isso aqui é diferente. Já a revista O Mover, você entrega para quem conhece a Bíblia. Eu tenho uma tia, um primo, um amigo, o vizinho que está na minha igreja. Então você entrega para ele, para quem conhece a Bíblia. E o folheto? Folheto para quem não conhece. Por isso que o tema é Você Sabia? Você sabia que você já é salvo? Você sabia que Deus nunca arriscará o seu... Então, isso aqui é para quem não é crente. O folheto. Agora, a revista O Mover, para quem é crente. Para quem conhece a Bíblia. Amém, abençoado? Entenderam? Então, você aí no WhatsApp, adquira, eu mando pelo e-mail. Acima de 4 revistas você já não paga correio. Não tem lógica adquirir uma ou duas
senão você vai ter que pagar o correio. Agora, se você adquirir 4, 5, 6, 10, tem gente que pede 20. Uma abençoada pediu, lá do Rio Grande do Sul, pediu 20 revistas. Pastor, me manda 20. Mandei 20 para ela, só para o Rio Grande do Sul. A outra quis 10, o outro quis 15, o outro quis mais 20. Então, por quê? Porque 20 revistas são no mínimo 20 pessoas. E cada pessoa, um fala para o outro, então, tá entendendo? Então, você adquirindo no mínimo 4, de 4 para cima, você já não paga o correio. Se você adquirir uma só, você está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em São Paulo, vou enviar uma só, o correio já é o valor da revista. Então não tem lógica. É melhor você adquirir, você que está longe, adquire 4, 5, 10, aí você já não paga o correio. Agora, para terminar, a verdade é que você não pode ficar sem participar desse mover. Quando você participa, você está sendo usado pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, adquira você aqui da igreja, aqui na livraria. Você que está aí longe, em outra cidade, em outro estado, você adquire através do WhatsApp, você me chama e eu mando pelos correios. Ontem mesmo eu coloquei, foi para o Uruguai. Olha só, hein? Essa revista já foi para o Uruguai, Portugal, já foi essa revista. Eu esqueço alguns lugares porque são muitos. Eu coloco todos os dias no correio. Então, só para você ter uma ideia, tá? Adquira, participa, porque você está sendo usado por Deus e útil ao reino de Deus. Participa desse mover. Amém? Vamos ficar de pé para orar, agradecer a Deus, que hoje nós temos alimento novo, hein? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra seja revelada nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, e que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Cumpra-se o que Paulo disse, que tenhamos olhos iluminados para entender e compreender a Sua palavra. Que nesta noite os Teus anjos ministrem sobre nós, para a glória de Deus, e que o Espírito Santo nos dê o devido e predestinado entendimento espiritual para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam amém, amém e amém. Palmas ao Rei Jesus, palmas a Jesus. Podem se assentar, está aqui, ó, Bíblia, papel e caneta, por favor, hein? Ô Igor, você já colocou o tema aí? Eles já estão vendo o tema? Espera um pouquinho aí, espera um pouquinho que eu vou compartilhar. Olha, vocês que estão ao vivo aí pelo YouTube, me dá um minuto aí, ó. Você que está ao vivo no YouTube, você que está ao vivo aí no Facebook, primeira coisa que você tem que fazer é compartilhar. Isso também é evangelizar, tá? Então me dá aí 10 segundos. Pronto, vou pegar aqui, ó. Não vai dar 10 segundos. Conta aí, Deivão, se vai dar 10. 1, 2, 3, 4 segundos. Compartilhei já, ó. Já compartilhei no meu status. Compartilha o link no seu status. Quantos amigos você tem no seu contato, na lista? Eu tenho mais de 3 mil. Mais de 3 mil. Você acha que em 3 mil pessoas Deus não vai falar com ninguém? Claro que vai. Então é muito importante compartilhar. Você aí no grupo MGA, compartilha. Você no YouTube, compartilha. Você no Facebook, compartilha. Já compartilhei, só vou conferir. Olha lá, está aqui, ó. Eu vou conferir para vocês verem que, olha lá, compartilhado. Amém? Bom, Bíblia, papel e caneta, anota o tema aí, porque o tema é muito importante, hein? O tema hoje é muitíssimo importante. Pronto, compartilhei em outros lugares também. Pode dar o tema? Bíblia, papel e caneta. O tema hoje, o pastor que chama Jesus de mentiroso. Você sabe que tem um pastor que chama Jesus de mentiroso? Na verdade, tem mais pastores, né? Irmão, o senhor sabia que tem um pastor que chama Jesus de mentiroso? Nossa! Ô Igor, você pôs entre aspas o pastor aí, né? Claro. O pastor que chama Jesus de mentiroso. Tem cabimento uma coisa dessa? Mas você sabia, abençoado, que tem pastor que chama Jesus de mentiroso? João capítulo 10, por favor. Já orei, o Espírito Santo me deu essa mensagem.
para que venha iluminar os olhos, pelo menos daqueles que foram escolhidos por Deus. O pastor que chama Jesus de mentiroso. Como é que um pastor pode chamar Jesus de mentiroso, hein? Tem cabimento uma coisa dessa? Hein, Elaine? É um escândalo, né? Não é um escândalo? O pastor, é o tema hoje. O pastor, com certeza você vai conhecer. Com certeza você vai conhecer ele. Com certeza você vai conhecer o pastor que chama Jesus mentiroso. Eu tenho certeza que você conhece ele. Tenho certeza. João capítulo 10, versículo 28. João, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 10, versículo 28. Bíblia, papel e caneta, por favor, marca na sua Bíblia, escreva no caderno, você precisa anotar. E com certeza você vai conhecer, vai lembrar de algum pastor que chama Jesus mentiroso, e depois você espalha essa mensagem por aí, tá? Está sendo gravado, estamos ao vivo. Se quiser já compartilhar já, né? De repente ele ouve e para de mentir. Para de chamar Jesus mentiroso. João 10, verso 28. Na Bíblia Vida, Bíblia Thompson, quando Jesus fala, está em vermelho. Quando Jesus fala, na Bíblia Vida, por isso que eu uso a Bíblia Vida. Editora Vida, Bíblia Thompson. Quando Jesus fala, está em vermelho. O que Jesus diz? João 10, 28. Não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Davi, não foi Jeremias, foi Jesus que falou. Ele falou. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Bíblia, papel e caneta. Sublinha aí, ó. Eu lhes dou a vida eterna. Quem falou isso? Jesus. O que Jesus diz? Que ele deu a vida eterna. Só que ele não falou só isso, ele falou mais. E jamais perecerão. Jamais se perderão. Jamais, na língua portuguesa, quer dizer nunca. João 10, 28. Jesus diz, eu lhes dou. Eu te dou a vida eterna e nunca você se perderá. Nunca, jamais se perderá. E o que tem a ver com o pastor que chama Jesus mentiroso? O pastor que fala para uma igreja que pode perder a salvação, ele está chamando Jesus do quê? De mentiroso. Por quê? Porque Jesus, ele deu a vida eterna. Quem está entendendo? Além de Jesus dar a vida eterna, o próprio Jesus disse, nunca você se perderá, nunca perecerá. O pastor aparece na face da terra e fala que Jesus mentiu. Quando? Quando ele fala para você que você pode perder sua salvação. Cuidado para você não perder sua salvação, hein? Ele está chamando Jesus do quê? De mentiroso. Por quê? Porque Jesus disse o quê? Que jamais se perderá. Nunca se perderá. O pastor vem na igreja e fala que você vai se perder. Ele está chamando Jesus do quê? De mentiroso. Quem está entendendo? Tem cabimento um pastor chamar Jesus de mentiroso? Porque se eu ou se alguém falar que se perde a salvação, que é a vida eterna, porque o que é a salvação? É a vida eterna. A vida terrena, ela é limitada, ela é temporária, logo ela não é eterna. Por isso que Jesus deu a vida eterna. Por quê? Porque nós não tínhamos a vida eterna. Tinha só a vida terrena, humana, carnal, passageira. Eis um dos motivos por que Jesus veio. Diga, para dar a vida eterna. Aí o pastor aparece e fala que você vai perder ela. Não é um absurdo? E você pensa que é só um pastor que fala isso? Quantos pastores estão chamando Jesus de mentiroso?
Provavelmente na maioria dos lugares que são chamados de igreja evangélica. Porque numa igreja em graça, nunca vai duvidar, pensar, suspeitar ou falar, dando a entender que Jesus mentiu. Não, Jesus não mentiu. Então você não pode falar para ninguém que se perde a salvação. Porque a salvação é a vida eterna. Que Jesus deu e além de dar, disse, nunca você vai se perder. Jamais perecerão. Se você falar que perde, quando ele diz que nunca perde, então você está chamando ele de mentiroso. É ou não é verdade? Eu quero aplaudir a Deus, porque pelo menos no Ministério Graça e Apostolado, aqui nós não chamamos Jesus de mentiroso. Nós cremos no que ele falou. Diga, Abba, Pai. Pelo menos com orgulho, com prazer, dou graças a Deus, porque pelo menos no Ministério Graça e Apostolado, aqui, nós não chamamos Jesus de mentiroso. Nem pensamos que ele mentiu, nem suspeitamos dele. Pelo contrário, estamos em João 10, vai em João 8. Volta aí, 2 páginas. Pelo contrário, nós não pensamos que ele mentiu. Pelo contrário, João 7, 38. O próprio Jesus diz, quem crê em mim como está escrito. Ou em outras palavras, quem crê em mim como eu falei. Quem crê em mim como eu disse. E o que ele disse em João 10, 28? Que deu a vida eterna e que jamais perderá. Olha o fundamento do MGA. Olha o fundamento que nós temos aqui no Ministério Graça e Apostolado. E tem gente que chama de seita, tem gente que fala que tem heresia, tem gente que fala que não é bem assim. Como é que não é bem assim se nós estamos crendo como está escrito? Primeiro, o que está escrito? João 10, 28. Jesus disse, não é interpretação minha. Por vezes eu interpreto. Mas aqui eu estou lendo. Primeiro, Jesus disse, eu vos dou a vida eterna. João 7, 38. Quem crê em mim, como está escrito. O que nós estamos fazendo? Crendo como está escrito. Como está escrito? Que ele deu a vida eterna. Raciocina. Se a vida é eterna, não se perde, não se acaba, não tem fim. E como se não bastasse ser eterna, ele disse, nunca se perderá, jamais se perderá. Então está claro que eu não posso pensar e que eu não posso falar para alguém que você pode perder a sua salvação. Porque se eu falar para você que você pode perder a sua salvação, eu estou falando literalmente que Jesus mentiu quando ele disse que jamais se perderão. Está percebendo a oposição, o antagonismo? Como é que um pastor pode falar que crê em Jesus? Como é que um pastor pode falar que crê na Bíblia se ele fala para as ovelhas que já têm a salvação? Se ele fala que pode perder a salvação porque foi num baile, porque comeu isso, porque bebeu aquilo, porque fez aquilo. Se ele falar que pode perder a salvação, ele está dizendo, Jesus mentiu para você. Você perde sim. Quando Jesus disse, jamais perderão. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Então é preciso, pelo Espírito Santo, você se posicionar. Ou você fica crendo em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ou então você fica crendo nesse sistema mentiroso. Como os pastores são mentirosos, e como se não bastasse serem mentirosos, porque não falam a verdade. Não fala a verdade. Como se não bastasse ser mentiroso, ainda chama Jesus de mentiroso. Dá a entender que ele mentiu. É ou não é verdade? O pastor que chama Jesus de mentiroso. Diga, quem é esse pastor? É o pastor que fala que você pode perder a sua salvação. Esse é o pastor que está chamando Jesus do quê? De mentiroso. Porque Jesus disse o quê? Jamais se perderão. Dá um sinal quem está entendendo. João 10, nós vamos comparar João 10, olha lá, João 10, 28
Nós vamos comparar com Efésios 2. Deixa o João 10 aberto, abre em Efésios 2. Olha o fundamento desse ministério. Aqui não tem conversa. Aqui é o que está escrito. O Salmo 103 diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele no nós que nos fez ovelhas. Está escrito ovelhas, então eu creio que somos ovelhas. Tivesse escrito tartaruga, então eu creio que somos tartaruga. Tivesse escrito galinha, então nós cremos que é galinha. Tivesse escrito papagaio, então nós cremos que é papagaio. Porque se tiver escrito, eu creio. Você pegou, é bom você escrever isso. Este ministério é fundamentalista. O que eu disse? Fundamentalista. Se alguém chegar em você e falar alguma coisa, a primeira pergunta que você tem que fazer é: onde está escrito isso? É a primeira pergunta. E eu vou te mostrar o que é ser fundamentalista. Eu vou te dar um exemplo. É bom? Bíblia, papel e caneta. Eu vou dar um exemplo do que é ser fundamentalista. Fundamentalista vem da palavra fundamento. Fundamento. Se uma pessoa falar que você tem livre-arbítrio, e eu mostro na Bíblia que você foi predestinado, a palavra livre-arbítrio nem existe na Bíblia. Você pode pegar a Bíblia que você quiser, a versão que você quiser, e procurar de Gênesis até Apocalipse. A primeira palavra da Bíblia: no princípio criou Deus. A última palavra da Bíblia: amém. Pode procurar da primeira até a última. Não está escrito livre-arbítrio. Mas está escrito, Efésios 1:11, que você foi predestinado conforme o propósito de Deus. Está vendo o que é ser fundamentalista? Dá um sinal quem entendeu. Está vendo o que é ser fundamentalista? Não está escrito: pastor, mas tem gente que crê no livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma interpretação humana. Leram a Bíblia, pegaram alguns textos e chegaram a uma conclusão. Essa conclusão é uma interpretação que é diferente da revelação. Qual é a revelação? É o que está escrito. Então, olha o que é ser fundamentalista. Por que vocês não crêem no livre-arbítrio? Diga: porque não está escrito. E por que você crê na predestinação? Porque está escrito. Quem entendeu? Isso é ser fundamentalista. Por que vocês creem que o diabo foi aniquilado? Diga: porque está escrito. Então não é uma interpretação. Eu li aqui, eu li ali e eu entendo que. Não é uma interpretação. Está escrito. Mas nós não vemos assim. Isso é um outro problema de vocês aí. Mas que está escrito, está escrito. E nós não podemos ser julgados porque cremos no que está escrito. Não podemos ser julgados por quê? Porque foi Jesus que disse: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é o que nós estamos fazendo? Então, se tem alguma coisa errada com Jesus, foi Ele que mandou crer como está escrito. Então vai julgar Jesus e não nós. Porque nós estamos crendo como está escrito. Ele disse em João 7,38: quem crê em mim, como diz a Escritura. O que nós estamos fazendo? Crendo como está escrito. Está claro ou não está claro? Isso é ser fundamentalista. É não crer em qualquer coisa. É não crer em palavras sem fundamento, Sem fundamento. Cuidado para você não perder a salvação. Onde é que está escrito que eu perco a salvação? É pelo que eu li aqui? Não, você tem que mostrar. Tem que mostrar que está escrito que se perde a salvação. Não é interpretação sua. Não é como você vê. Não é como você pensa. Tem que estar escrito. Por isso que nós não cremos que Jesus voltou no ano 70. Está o maior motivo do porquê neste ministério nós não cremos que Jesus voltou no ano 70. Nós não cremos nisso. E quer saber por que eu não creio? Porque não está escrito isso. Mas aqui e daqui. Não, isso aí você está juntando peças e interpretando. Mas interpretação, quantas interpretações tem no mundo?
Testemunha de Jeová tem uma, não é? O Adventista tem outra, não é? O Batista tem outra. Já são 3. Presbiteriano, já são 4. A Igreja Universal tem, já são 5. O Pentecostal já são 6. Quantas interpretações tem? Quantas? Incontáveis. Você vai no Testemunho de Jeová, ele fala que Jesus não é Deus. De onde que tiraram isso? Se eu claramente eu abro a Bíblia e ao ler, eu vejo que Jesus é o próprio Deus. João 10, eu e o Pai somos um. 1 João 5,20, este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Quer dizer, a Bíblia está cheia de texto que fala que Jesus é o próprio Deus. Mas o Testemunho de Jeová mói dizendo que Jesus não é Deus. Você quer que eu faça o quê? Então tem que sair do meio do Testemunho de Jeová. Porque eles não estão crendo nem na Bíblia deles. Porque a Bíblia deles, a tradução do Novo Mundo diz que Jesus é Deus. Se eles não creem na Bíblia deles, o que eu vou fazer lá? Está me entendendo? A Bíblia deles, eu tenho a Bíblia deles. Eu tenho umas 4, 5, sei lá, tenho várias. Se eles não creem na Bíblia, porque a Bíblia deles diz que Jesus é Deus. A Bíblia deles tem João 10, tem 1 João 5, tem 1 Timóteo 2. Está tudo lá. Romanos 8. A Bíblia deles tem. Se eles não creem na Bíblia deles, e por que eles não creem na Bíblia deles? Porque eles creem numa interpretação e não no que está escrito. Aí já não dá mais para ter conversa. Aí já não dá mais. Por quê? Porque Jesus falou o quê? Quem crê em mim como você interpreta? Quem crê em mim como está? Por favor, quem está entendendo? O povo adventista, eles dizem que é o povo da terra que mais estuda a Bíblia. Eles são convencidos pra caramba. Isso é uma presunção, isso é presunção. É o povo, e dizem que é tipo congregação cristã, que é a igreja escolhida. Então só vocês, então não tem mais ninguém. Isso é presunção. Porque a congregação cristã diz que só eles são salvos. Por isso que eles pintam a igreja de cinza. Por quê? Para quando Jesus voltar, saber quem que são salvos. Falou isso, falaram. Estou te falando. Você já percebeu que toda a congregação não é pintada de cinza clarinho? Por que padronizaram? Segundo eles, para na volta de Jesus, ele não se perder no caminho. E ele saber quem são os salvos. É mole? Uma heresia dessa? Quer dizer, Deus não conhece os seus salvos pelo sangue de Jesus. Conhece pela cor da parede. Nossa. E lembrando que os salvos, ou todos os salvos, não estão dentro de todos os templos cristãos, porque não tem, nem cabe. Quantas igrejas tem em São Paulo? Vamos chutar, vai. 1000 igrejas. E quantas pessoas tem em São Paulo? Então não tem como todos estar dentro das igrejas. Logo vai ter salvo que está fora. E Jesus volta, ele não vai subir porque ele não está dentro da casinha cinza? Pelo amor de Deus, que heresia que é essa? Mas tem pessoas que creem em qualquer coisa. Vamos comparar. Agora, guarda aí, ó. Interpretação tem quantas? Tem incontáveis. Interpretação, irmão. O Evangelho segundo Allan Kardec. Desculpa, hein? Desculpa. Quem foi o Allan Kardec para falar do Evangelho? Sem condenar ninguém, sem julgar ninguém, mas chamar o que o Kardec ensinava, porque ele já morreu. Falar que aquilo é Evangelho está de brincadeira, né? Não ensinou a sã doutrina. O Evangelho segundo Allan Kardec. Veja o livro do Evangelho segundo Allan Kardec e veja se ele fala da sã doutrina igual Paulo. Você é salvo pela graça, você está abençoado em Cristo, o diabo foi aniquilado, os anjos... Vê se ele fala. Então não pode chamar de Evangelho, mas, né? Interpretação, cada um tem a sua. E por aí vai, né? Então, no kardecismo tem o Allan Kardec, no adventismo tem a Ellen Good White, ou Ellen White, como falam. Nos Mormons tem o Joseph Smith. No Testemunho de Jeová tem o Charles Taze Russell. E por aí vai. Na Igreja da Unificação tem o Reverendo Moon, que já morreu. E por aí vai. Quantas interpretações não tem? Quantas?
Quantas interpretações? Olha, eu sou obrigado a falar a verdade. Testemunho de Jeová tem raiz Illuminati. Não entendeu? Você vai entender assim, ó. Vou falar de novo. Testemunha de Jeová tem raiz Illuminati. Por quê? Charles Taze Russell, o fundador dos Testemunhos de Jeová. Sabe como que é o túmulo dele? Uma pirâmide. Pirâmide é símbolo Illuminati. Você acha que ele era o quê? Da maçonaria. Illuminati. Mas você acha que eles vão falar isso aí? Nunca. Será que não vai falar? Se eu for... Olha, eu creio que eu ainda vou dar um estudo aqui, seitas e heresias. Está na fila faz tempo, hein? Está na fila faz tempo. Eu creio que eu ainda vou fazer. Só que não é uma pregação de uma vez só, né? Aí vai ter que fazer uma playlist, né, Deivão? Porque se eu vou falar de seitas... Sabe o que é um ensino de seita? Sabe o que uma seita ensina? Ensino de seita. Quem não estiver aqui não é salvo. Salvo é quem está aqui. Quem diz isso? Congregação Cristã no Brasil. Isso é ensino de seita. Porque a salvação é em Cristo. E não na congregação cristã, nem no MGA, nem na Batista, nem na Quadrangular, nem na Universal. A salvação não é na igreja, na denominação. A salvação é em Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi Marcos Gomes, não foi o apóstolo Paulo, não foi Davi, não foi Moisés, não foi Ellen Good White, não foi Charles Taze. Quem morreu na cruz foi Jesus. A salvação é em Cristo. Eu não precisava falar isso, é só ler a Bíblia. Só ler a Bíblia. As diferenças que existem, o que eu falei? São doutrinárias. Escreveu isso? É porque você não pode comparar o testemunho de Jeová com o ministério graça apostolado. Não crê no Espírito Santo. O testemunho de Jeová não crê no Espírito Santo. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa. Tanto é que na Bíblia, o testemunho de Jeová, o Espírito Santo está escrito em minúsculo, que é uma vergonha. E Satanás está em maiúsculo. Na Bíblia deles, eu tenho a Bíblia deles. É mole. Para escrever Satanás está em maiúsculo. Mas quando escreve, é só você pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová e ler João 14, João 10, João 16, onde fala Espírito Santo em minúsculo. Espírito... deixa eu dar uma aula de língua portuguesa aqui. Espírito em minúsculo se refere ao nosso espírito, o homem interior. Você não pode, em hipótese alguma, se referir a Deus em minúsculo. Porque se você chama um homem de preto, de excelentíssimo juiz, como é que você chama Deus em minúsculo? Como que você se refere a um homem em maiúsculo e a Deus, Criador dos céus e da terra, em minúsculo? É igual Deus falar com você e você falar, o quê? O quê? Para Deus? Se eu falasse o quê para meu pai, eu tomava um tapa na boca que voava uns 3 dentes. Marcos, o quê? Toma. Tem respeito, rapaz. Marcos, Senhor, não é assim? Então como é que uma Bíblia pode escrever Espírito Santo em minúsculo? E Satanás em maiúsculo? Só para vocês pensarem um pouquinho. O que é ser testemunho de Jeová? Não crê no Espírito Santo. Não crê que Jesus é o próprio Deus. O próprio Deus revestido em carne, não é outro. É só ler a Bíblia. Não é interpretação, é só ler a Bíblia. João capítulo 10, nós vamos comparar com Efésios 2. Olha aí, ó, João 10. Olha João 10, 28. Ó. Eu lhes dou a vida eterna. E o que diz Efésios 2, 8? Vamos ler. Eu nunca li na vida Efésios 2, 8, então eu vou ler hoje. Olha lá. Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Pois é pela graça, sublinha aí, ó, que sois salvos. Sois salvos. É salvo por quê? Alô? Efésios 2, 8.
pela graça sois salvos. Diga, por que somos salvos? O que Jesus disse em João 10, 28? Que ele te deu o quê? Então, se ele te deu a vida eterna, você é o quê? E se você é salvo, o pastor não pode dizer que você pode perder a sua salvação. Porque a salvação nada mais é que a vida eterna de João 10, 28 que Jesus te deu pela graça. Efésios 2, 8. Se ele te deu a vida eterna, e como se não bastasse, diz que jamais se perderá. De novo eu falo, porque o Espírito Santo mandou falar. Se o pastor falar que você vai perder sua salvação porque você fez isso ou fez aquilo, ele está chamando Jesus de mentiroso. Ah, então, já que não perde a salvação, então... isso aí é pensamento de bode, hein? Isso é pensamento de bode. Só o bode é libertino. É bom você escrever isso. Nós não somos libertinos. O que eu falei? Nós não somos libertinos. Vírgula. Nós somos libertos. O que eu falei? É diferente, hein? Ah, então já que não perde salvação, então vou matar, vou roubar. Isso é pensamento de bode, de filho da perdição. A ovelha não pensa assim. Efésios 1, 6 e 7. A ovelha nasceu para a glória do Senhor. Efésios 2, 10. A ovelha, ela anda em obras preparadas de antemão. Romanos 9, 23 e 24. A ovelha é vaso de misericórdia, preparado para a glória do Senhor. A ovelha não pensa assim não, hein? Isso é pensamento de bode. Ficou claro ou não ficou claro? Olha a junção, que nem precisa de interpretação. João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos. Não precisa interpretar. É só crer no que está escrito. Não precisa interpretar. Não precisa nem orar a Deus pedindo revelação. É só você entender o que quer dizer vida eterna. É uma vida, só que é eterna. Não é igual a vida nossa que nós temos, que morre, que acaba. Não, é uma vida igual essa, só que não acaba, ela é eterna. Se ela é eterna, como é que perde? O tema hoje, o pastor que chama Jesus de mentiroso. Diga, quem é esse pastor? É o pastor que fala que você vai perder sua salvação. Se fizer aquilo, fizer isso, fizer o outro. Você pode fazer o que você quiser que você não vai perder, irmão. Isso não quer dizer que você não vai ter consequências. Quer que eu fale de novo? Você pode fazer o que você quiser, que você não perde sua salvação por nada. Ah, então vamos matar uma pessoa e vai continuar salvo? Vai. Só que você vai para a cadeia, para o presídio. Aqui no Brasil, se você matar alguém, 30 anos de cadeia. Nos Estados Unidos, pode ser prisão perpétua. Na China, cadeira elétrica. Na Coreia, cadeira elétrica, pena de morte. Então não perde salvação? Não. Mas você quer ir para a pena de morte? Você quer ir para uma prisão perpétua, que nunca mais você vai sair? E vai continuar salvo. Por que não perde a salvação? Porque a salvação é no Espírito, que é eterno, não é na carne. Se você matar alguém, isso é na carne. Você vai ter que pagar na carne. Nem que ficar o resto da vida preso. 50, tem pessoas que é condenada a 100 anos de cadeia, mas ele não vai viver 100. Qual a idade dele? Tem 50. Então, é 100 de condenação? Então, os 50 você vai ter que pagar. 50 anos preso. Não vai na praia, não vai aniversário, não vai casamento. Você está preso, num presídio. Você matou alguém. Mas e minha salvação? A salvação está em você. No Espírito. O que você fez foi na carne. Gálatas 6, 7. Não erreis. O que você plantar na carne, você vai colher na carne. Isso se chama consequências. Então, nós, ovelhas, não podemos, em hipótese alguma, ser inconsequente. O que é inconsequente? Ah, então não perco minha salvação. Aliás, pensar assim, além de ser pensamento de bode, já é misturar as coisas. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você é salvo, eternamente salvo, no Espírito. Sua carne morreu, está salvo.
Foi atropelado, morreu, está salvo. Caiu de um prédio, morreu, está salvo. Cometeu um monte de atrocidade, vai para a cadeia, fica paralítico, fica aleijado, mas está salvo. No espírito. Não pode misturar as coisas. Por que não pode? Filipenses 3, Deus fez circuncisão. Ele separou. O que é circuncisão? Separar. Deus fez circuncisão, Filipenses 3. Ele separou a carne do espírito. Por isso, Gálatas 5,19, Paulo fala das obras da carne. Isso aqui são obras da carne. São conhecidas obras da carne. Agora e o espírito? O espírito é isso aqui. Então está separado. Por isso que ele disse, tudo me é lícito, vírgula, mas nem tudo me convém. Por que tudo é lícito? Porque você é livre. E por que tem coisas que não convém? Porque você que tem que saber o que te convém ou não. Olhem para mim, eu não quero ficar 50 anos preso num presídio, numa cadeia. Do nada, eu não vou ficar preso, do nada. Mas se eu cometer crimes, eu vou ser preso. E dependendo do crime, e dependendo do país, prisão perpétua, pena de morte. É ou não é verdade? Só quem entendeu. Uma coisa não tem a ver com a outra. Na verdade, presta atenção no que eu vou falar, que nós vamos mudar de assunto. Na verdade, o pela graça sois salvos, de Efésios 2,8, é o cumprimento da profecia de Isaías 45. Abre aí. Abre Isaías 45. Efésios 2,8 não diz pela graça sois salvos? Na verdade, o pela graça sois salvos de Efésios 2,8 é a profecia de Isaías 45, verso 17. Olha lá. O que Isaías diz? Isaías 45, 17. Isaías diz, mas Israel, diga comigo, Israel se refere ao povo de Deus. E o que nós somos? Mesmo sendo gentios. Não é? Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele nós que nos fez povo seu. Então nós somos povo de Deus. Israel se refere ao povo de Deus. Isaías 45, 17. Mas Israel, marca aí na sua Bíblia, circule, ó, será salvo pelo Senhor. Tá. Pergunta mais fácil do mundo, você não tem como errar. Se você errar essa pergunta aqui, eu vou escandalizar, hein? Não tem como errar uma pergunta dessa. Ó. Isaías 45, 17. Por que está escrito será salvo pelo Senhor? Isso aqui é fácil de responder. Por que está escrito Israel será salvo pelo Senhor? Por quê? Oi? Porque é antes de Cristo, Jesus não tinha morrido ainda. É assim que se responde. Aprende aí. Não tem como errar. Por que o verbo está no futuro? Será salvo. E Efésios 2,8, olha lá, você é salvo. Por que no Efésios 2,8 está no presente o verbo? O Isaías 45, 17 está no futuro. Por quê? Diga comigo, de boca cheia, diga, nós não seremos salvos. Diga, essa profecia já se cumpriu. Diga, em Cristo. Diga, e hoje, pela graça, somos salvos. Diga, nós não seremos salvos. Isso é interpretação. E a correta interpretação. Verbal. Por quê? Eu tenho que considerar a morte de Jesus na cruz. Se eu falar que vocês serão salvos, então eu não estou considerando o que Jesus fez. Porque pela morte dele, pela graça, somos salvos. Nós não seremos, porque ele já morreu. Alô? Então a morte de Jesus foi um marco zero. Diga, marco zero. O que é marco zero? É o ponto de partida. Você sabe onde é o marco zero de São Paulo? Você sabe, né? Não sabe, vou tacar um sapato daqui, se você não souber. Praça da Sé, até a pastora sabe, irmão. A Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. Quando você entra no Google e coloca lá, ó, São Paulo a Brasília, ele não vai calcular a Avenida Paulista, Consolação, Avenida do Estado. Ele vai calcular a Praça da Sé até Brasília. É o marco zero de São Paulo, é a Praça da Sé. Agora você aprendeu, né? Então tá bom. O marco zero da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, começa na morte de Jesus. Então, é impossível, o que eu falei?
que uma ovelha hoje não esteja salva. Por quê? Porque Jesus morreu para salvar. Só se a morte dele não teve nenhum valor. Mas se ele morreu para salvar, como é que a ovelha não está salva? Por isso que não tem sentido o batismo para ser salvo. Porque pela graça já é salvo. Está claro ou não está claro? Isaías 45, 17. Mas Israel será salvo pelo Senhor. Cadê o pastor que chama Jesus de mentiroso, hein? Ele está me assistindo aí? Você conhece ele? Manda para ele a mensagem depois. Porque o pastor que chama Jesus de mentiroso, ele diz para as ovelhas nas igrejas por aí, que qualquer momento, cuidado para você não perder sua salvação, hein? Cuidado que você... Oi, Elaine, você sabe que teve um lá que começou a falar que está perdendo... Olha só, vai ver. Depois fala que prega graça. Né? Então não é perseguição, é que está falando besteira. Eu acho que tem que ler mais a Bíblia, né? Ele deve estar me ouvindo, porque ele me rastreia, não tem jeito. Mas já que está ouvindo, pelo menos prega a verdade, né? Está ouvindo para quê? Para que está ouvindo? Isaías 45, 17. Israel será salvo pelo Senhor com eterna salvação. Então diga comigo, diga bem forte. Havia uma profecia que o povo de Deus seria salvo pelo Senhor. Com qual tipo de salvação? Isaías 45, 17. Então... Alguém aqui lembra de João 10, 28? Jesus falou o quê? Eu lhes dou? Então, agora vê se você encaixa aí. Ó. Vê se você encaixa. A profecia é que seria, ó, o verbo no futuro, ó, Israel será. A profecia é que seria salvo com eterna salvação, certo? Isaías 45, 17. Jesus vem, João 10, 28, e fala o quê? Eu lhes dou o que Isaías falou lá. O que, Senhor? Eu lhes dou a vida... cumprindo a profecia de Isaías. Diga, e quando ela se cumpriu? Quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele disse, está consumado. Essa é a verdadeira interpretação. É isso que todos os pastores na face da terra têm que pregar e ensinar. Não tem outra pregação, não tem outro ensino. Não existe fogueira santa, não existe subir no monte, não existe fazer sacrifício. O que existe é a salvação que foi dada em Cristo Jesus. E isso o pastor, seja quem for, qual língua, qual sangue, qual tribo, qual raça, tem que pregar e ensinar o que Cristo fez na cruz e o efeito dele ter morrido e ressuscitado. O pastor não pode falar que você vai ser salvo, que você vai ser perdoado, ele não pode falar isso. Diga bem forte, porque Jesus já morreu. Então se o pastor fala que você vai, ele não conhece, ele não sabe, ele não entende o que Jesus fez na cruz. É ou não é verdade? E quantos pastores teólogos eu não conheço, nas igrejas por aí que eu passei? Que pega uma Bíblia, prega, fala, e não fala do efeito. Não fala do efeito da morte de Jesus, porque você está numa igreja e não está salvo ainda. Ou talvez está salvo, talvez não está. Se ele voltar, você pode não subir, você pode ficar, você pode perder. Então cadê o efeito da morte de Jesus? Era isso que faltava em mim quando estava nas igrejas por aí. Duvido que você também não faltava esse vazio dentro de você. A igreja estava cheia, igreja bonita, tal. A igreja cheia, mas estava vazio. Sem entendimento, sem revelação. Faltando respostas. Pô, mas eu estou fazendo tudo certinho, e se Jesus voltar, eu estou correndo o risco de não subir. Eu pensava, o que está valendo eu ficar aqui? O que está valendo eu estar aqui? Porque vai que ele volta e você não... Vê lá como que você está andando, hein? Mas peraí, como eu estou andando depende de eu subir ou ficar? Então a salvação não é pela graça, é pelas obras. E está escrito que é pela graça, e não é pelas obras. Então depende de mim para ser salvo. Não depende de Jesus. Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Falei, não, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Comecei a ler a Bíblia 4, 5, 6 horas por dia. 8 horas por dia lendo a Bíblia. Descobri o que está errado. Está errado que a Bíblia diz uma coisa e as igrejas dizem outra. O que está errado que a Bíblia diz uma coisa e os pastores dizem outra.
E não adianta falar que eu sou herege, não adianta falar que eu estou mudando ou inventando, não adianta, é só conferir. O que está errado é que a Bíblia diz uma coisa e o pastor diz outra. A Bíblia diz uma coisa, Jesus disse, jamais perecerão. O pastor vem e fala assim, cuidado que você vai perder a sua salvação. Mentira, porque Jesus disse, jamais perecerão. É ou não é verdade? O que está errado é as igrejas, é os pastores, que a Bíblia diz uma coisa e eles falam a outra. É isso que está errado. É igual o testemunho de Jeová, que fala que Jesus não é Deus, se a Bíblia deles diz que é Deus. Ô Davis, vê se tem uma Bíblia de testemunho de Jeová ali, por favor. Procura para mim, eu vou mostrar já. Vê se tem uma preta aí na livraria, lá no arquivo. Tradução do Novo Mundo. Bem na capa preta está escrito, Tradução do Novo Mundo, Bíblia de Testemunho de Jeová. Essa aí deve ser, não é? Vê na capa, Tradução do Novo Mundo. Procura aí, tem que ser rapidinho. Procura aí. Abre aí na gaveta, você vai achar alguma aí. Ou então, essa pequena, deixa eu ver. Não, essa não, é uma que não tem zíper. Ajuda lá, ô pastora, ô Igor, ajuda lá rapidinho. Não vai acabar o culto aqui, o David não acha a Bíblia. Não tá para lá. Eu vou mostrar. Se não tiver, vai lá em cima na minha sala de oração, naquela estante tem uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Vou mostrar agora. Não está aqui não. Vou esperar. Não, vou mostrar. Eu vou pegar a Bíblia de Testemunho de Jeová, vou mostrar. Tradução do Novo Mundo das Escrituras. Se eu for aí, eu vou achar, vai passar vergonha, hein? Abre a primeira gaveta aí, se não está na primeira gaveta, na segunda. Abre a primeira gaveta, está aí. A primeira. Tradução do Novo Mundo. Vou parar aqui. Vou parar porque eu vou mostrar. Vou parar. Não, todo mundo vai lá procurar agora. Nem que até amanhã fique aqui, mas eu vou ler. Achou? Então daqui. Bíblia Testemunho de Jeová. Daqui, achou. Aqui, ó. Olha lá. Tradução. Essa aqui é a Bíblia Testemunho de Jeová. Agora as 9 é capa cinza. Mas não muda nada. Ó. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Eu vou ler ela. Tradução, olha lá. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Ó. Bíblia, Testemunho de Jeová. Você quer ver? Olha lá. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Olha lá. Sociedade, Torre de Vigia das Bíblias. Sociedade, para quem não sabe, Sociedade Torre de Vigia é a editora Testemunho de Jeová. Assim como CPAD é da Assembleia de Deus. Assim como Imprensa Bíblica Batista, IBB, é da Igreja Batista. E por aí vai. Então essa aqui é Testemunho de Jeová. Eu vou ler a Bíblia deles, o que está escrito. Vamos ver. E procura na sua aí que eu procuro na deles. Vamos ver se bate igual. 1 João, capítulo 5. Um versículo só, que senão vai demorar muito, né? 1 João, Bíblia Testemunho de Jeová. A letra é menor, a Bíblia é menor, demora um pouquinho. Deixa eu achar aqui, peraí. Estou segurando o microfone. 1 João, capítulo 5. Estou chegando. 1 João, capítulo 5. Olha lá, achei. Versículo 20. Olha lá. Pode filmar aqui, ó. Essa é a Bíblia, Testemunho de Jeová. Eles falam publicamente que Jesus não é Deus. Quando um testemunho de Jeová for na sua casa, você pergunta para ele assim, vocês são testemunhos de Jeová? Não, nós somos. Jesus é Deus, né? Ele vai falar, não é. Aí você fala para ele assim, ó, então abra a sua Bíblia em 1 João 5,20 e lê para mim. Você manda ele ler para você. Quando ele for na sua casa, bater na sua porta de 2 em 2, você manda ele ler 1 João 5,20. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Vou ler. 1 João 5:20. Mas sabemos, achou aí? Compara aí, vai acompanhando aí, ó. 1 João 5:20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o verdadeiro, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vixe, agora, hein? E agora, o que eles vão falar? Se a Bíblia deles diz que Jesus é o verdadeiro Deus, nem diz que ele é Deus, diz que ele é o verdadeiro. Olha lá, filma aqui. 1 João 5:20,
Ó, esse é o verdadeiro Deus. Na Bíblia deles. Bíblia deles, ó, olha lá. Então não é o pastor Marcos que é o herege. Ué, eu estou lendo a Bíblia deles. 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora? Então como é que eles falam que Jesus não é Deus, se a Bíblia deles diz que é Deus? Dá um sinal que entendeu. Quem que é o herege, irmão? Sou eu? Eu estou crendo no que está escrito. Eu já preguei aqui a graça na Bíblia deles. Procura no nosso canal aí, a graça na Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu peguei a Bíblia deles e preguei a graça, é a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Aqui, ó. Bíblia do Testemunho de Jeová. Quem é que está errado? Não é nada pessoal. Está claro que não é nada pessoal? Eu só estou mostrando na Bíblia deles o que está escrito. Alguém aqui crê na Bíblia? Eu também creio. Mas não tem coisa errada? Se a Bíblia diz uma coisa e eles falam outra, eles negam. Aí fica difícil, não? Abre aí rapidinho João. Tem que ser rapidinho, senão vou mudar o foco aqui. João 10. João capítulo 10. Ô pastor Marcos, você é o quê então? Eu sou imparcial. Antes de eu dar a minha opinião, antes de eu dar o que eu penso, ou o que eu acho, ou o que eu creio, eu tenho que citar o que está escrito. Por exemplo, não importa para vocês no que eu creio. Por isso que eu não falo no que eu creio. Senão eu vou te influenciar. O que você faz então? Eu prego e ensino o que está escrito. Pegou a diferença? Eu não prego o que eu creio. Ah, mas você não crê em Jesus? Sim, mas eu não prego o que eu creio nele. Eu prego o que está escrito aqui. Mas está mandando crer. Ué, mas eu já creio. Aí é com você. Então eu não prego o que eu creio. Eu prego o que está escrito. E o que está escrito, eu creio. Pegou a diferença? João 10:30. O que a sua Bíblia diz? João 10:30. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Olha lá. Bíblia do Testemunho de Jeová. Filma aqui. Olha lá. Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu vou ler na Bíblia deles, João 10:30. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Igualzinho. Eu e o Pai somos um quer dizer o quê? Eu e o Pai é o mesmo. Para terminar, será que a Bíblia deles tem Hebreus 2,14? Ah, deixa eu ver. Abre aí na sua Hebreus 2,14 que eu vou... para terminar, senão não vou demorar muito. Hebreus 2,14. Demora mais porque a Bíblia é pequena. Tem que ficar folheando as páginas. Por isso que eu uso a Bíblia grande. Mas que está escrito, está escrito. Independente do tamanho da letra. Hebreus está aqui. Hebreus 2. Aguenta aí, olha lá. Bíblia Testemunho de Jeová, para ninguém falar que eu estou inventando. Vamos ver o que está escrito aqui. Hebreus 2,14. Portanto, olha lá, Hebreus 2,14, olha meu dedo. Portanto, visto que as criancinhas são partícipes de sangue e carne, ele participou também similarmente das mesmas coisas. Para aí. Só aqui já diz que Jesus é o próprio Deus. Por quê? Se ele participou de carne e sangue, ele quem? Deus. E quem fez isso? Jesus. Então aqui já está dizendo que Jesus é Deus. Pela segunda vez. Pela terceira. Porque eu li João 10:30. Está claro? Na Bíblia deles. Então está claro que eles não têm olhos iluminados, né? Porque é escrito, está. Escrito está. Hebreus 2,14. Portanto, visto que as criancinhas são partícipes de sangue e carne, ele participou também similarmente das mesmas coisas, para que pela sua morte reduzisse a nada. Nossa, eu vou começar a usar essa Bíblia. Está melhor que a nossa. Hebreus 2,14. Para que pela sua morte reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14 está melhor na Bíblia do Testemunho de Jeová. Mas eles não pregam, eles não ensinam. Escrito
está. Eu não tenho como salvar o mundo, meu irmão. Eu salvo pelo menos aqueles que crê. Porque se estiver escrito, glória a Deus pela sua vida. Não posso salvar o mundo. Mas escrito está. Será que aqui tem Efésios 2:8? Vamos ver. A última, vai. Essa tem que ser a última. Não, Efésios 2:8. Vamos ver. Me dá só mais um minuto. Efésios 2:8. Efésios. Olha lá. Efésios 2. Efésios 2:8. Por esta benignidade imerecida é que foste salvo. Está melhor que a nossa, hein? Fosse é passado. Então quer dizer que você já é. Que você já foi. Não é assim que se entende? Efésios 2:8. Por esta benignidade imerecida é que fostes salvos por intermédio da fé. E isso não se deve a vós. É dádiva de Deus. Nossa, por que eles não pregam a graça lá, hein? No salão do reino? É porque a Bíblia é a mesma. É até melhor que a João Almeida. Por que eles não pregam a graça lá? Vocês estão vendo o que é não ter olhos iluminados? Vocês estão vendo? Tem a letra, vê, mas não enxerga. Espero que não seja o caso deles com Marcos 4, 11 e 12, né? Aí só Deus sabe disso, né? Deixa eu voltar no meu assunto para terminar. O pastor que chama Jesus de mentiroso, hein? Quem é ele? É o pastor que diz que você pode perder a sua salvação. Quando Jesus diz que você tem a vida eterna e jamais perderá. Quem está entendendo? Quando que a salvação foi dada? Lucas, rapidinho. Lucas 19, verso 10. Pastor, você vai parar de falar que perde a salvação, né? Ou melhor, você vai parar de chamar Jesus de mentiroso, né? Você vai parar, né? Lucas 19, verso 10. Lucas, só vê na sua Bíblia, 19, ou quer que eu use a Bíblia de Testemunho de Jeová? Você que sabe. Porque se tiver escrito, para mim não muda nada. Tem Bíblia Adventista, tem Bíblia Batista, tem CPAD, tem tudo, tem para todos os gostos. Tem a Bíblia do Bispo Macedo, tem tudo que você quiser, eu tenho. Está tudo escrito, a mesma coisa. Bíblia Ave Maria. Os católicos não pregam a graça porque não quer, porque a Bíblia é a mesma. O que eu prego aqui, na Ave Maria também. Quer que eu pegue aqui? Está aqui na hora. Aqui, ó. Essa aqui é a do padre. Ó. Olha lá. Essa é a boa, que a letra é grande. Ó. Quer que eu prego de novo com essa? A do Testemunho de Jeová é pequena. Olha lá. Mas essa é grande. Ó. Eu quero ver errar. E por que não lê Efésios 2:8? Por que não lê Hebreus 2:14? Por que não lê? Está claro que é um sistema. Está claro que é um sistema que não quer que as ovelhas conheçam a verdade? Está claro isso para vocês? Porque não tem outra explicação. Né? Porque falar que não está escrito não pode falar isso. Lucas 19:10. Jesus falou: pois o Filho do Homem veio buscar. Porque Jesus veio. Eu fiz até um louvor. Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar. Sublinha aí, ó. Veio buscar e salvar. O que Jesus veio fazer? Aí o pastor fala que você não está salvo ainda. Está chamando Jesus do quê? De mentiroso, porque ele veio buscar e salvar. Aí o pastor fala que você não está salvo. Não é? O pastor que chama Jesus de mentiroso. Que vergonha, né? Lucas 19:10, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Aí Jesus pega, morre na cruz, derrama o sangue, o pastor pega e fala que você não está? Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui. Tem cabimento, irmão? Jesus morrer, derramar o sangue e o pastor fala que você não está salvo. Ainda te condena ainda, você vai para o inferno.
O pastor que chama Jesus de mentiroso. É o fim do mundo mesmo, não tem jeito, né? Lucas 19:10. Veja João, próximo livro, João 19. Olha lá. Só vai conferindo aí, porque se tiver escrito, eu creio. João 19:30. Olha lá. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: bom, se eu vim buscar e salvar, o que ele disse? Está salvo. Alô, Lucas 19:10, ó. Eu vim buscar e salvar. Se ele veio buscar e salvar, João 19:30, está salvo. Ele veio buscar e salvar. Então, quando ele disse está consumado, ele quis dizer o quê? Está salvo. Lucas 19:10, porque eu vim buscar e salvar. Então está como? Mas tem pastor que chama Jesus do quê? De mentiroso. E diz que você não está salvo. É ou não é verdade? E Jesus disse o quê? Está salvo. Diga comigo, está consumado é estar salvo. E Jesus falou o quê? Eu vim buscar e salvar. Aí o pastor fala que você não está salvo. É ou não é verdade? Está chamando Jesus do quê? Deve ter pastor que deve estar passando vergonha agora, então. Tipo assim, nossa, Senhor, eu nunca quis te chamar de mentiroso. Aí o Senhor fala assim, então começa a ler a verdade e ensinar a verdade. Porque se eu já morri e eu já vim buscar e salvar, como é que você fala que não está salvo? Se eu já... O pastor deve passar vergonha que Jesus não passa. Passa ou não passa? Não deve passar vergonha? Você imagina Jesus falar para ele assim, ô pastor, o que você pregou lá? Ah, eu preguei que não está salvo ainda. Jesus fala, mas eu vim buscar e salvar. Você está louco, pastor? Que igreja que você é, hein? Você não é do MGA, não, né? Não, aqui no MGA nós não pregamos. Diga, nós não chamamos Jesus de mentiroso. Mas no meio evangélico está cheio. Tá ou não está? É só você fazer o teste. Pega um evangélico amanhã, no mercado, na feira, no sacolão, começa a conversar com ele. Aí vê uma pessoa no caixa assim, ó, trabalhando no caixa, fala assim, aquela mulher ali é salva pela graça, né? É nada, meu. Ela nem vai na igreja nenhuma, como que ela é salva? Ela nem é crente, ela nem é evangélica, ela nem batizou, ela nem aceitou Jesus, ela não fez nada. Como é que ela está salva se ela não fez nada? Diga bem forte, foi Jesus que fez. Nós do MGA, Ministério Graça e Apostolado, não chamamos Jesus de mentiroso. Nós não chamamos. Lucas 19:10. Porque se ele diz que veio buscar e salvar, ele já veio buscar e salvar? Então como é que está? Está salvo. Como é que eu vou falar que não está? Se ele veio buscar e salvar? Então diga, nós no ministério não chamamos Jesus de mentiroso. Está claro ou não está claro? Porque se você falar que o Filho de Deus, que é a ovelha, não está salvo ainda, sendo que ele veio para salvar, está claro ou não está claro? O raciocínio. É igual você falar que ela tem pecado ainda. Como é que ela tem pecado ainda? Romanos 4:25. Se Jesus morreu pelos pecados. Como é que tem pecado ainda? Quem está entendendo? Preguei aqui esses dias, ó, a lógica do raciocínio em Cristo, irmão. Eu não estou falando aqui porque eu gosto da pessoa, porque eu acho ela legal. Eu estou falando baseado no que Cristo fez. Só se o que ele fez não valeu para nada. Aí eu estou equivocado. Se o que ele fez não valeu para nada, se o sangue dele não teve e não tem valor nenhum, Aí tudo bem, aí eu estou equivocado. Mas vamos lá em Hebreus 9, por falar em sangue. O que Hebreus 9 fala do sangue aqui, hein? Já achei. Hebreus 9, verso 11. Hebreus 9, 11. Mas Cristo, Hebreus 9, 11, mas Cristo, tendo vindo, já morreu na cruz, tendo vindo, como sumo sacerdote dos bens
já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Coloca o dedo no verso 12, Hebreus 9:12. E não por meio de sangue de bodes e bezerros. Alô, Moisés não usava sangue de bodes e bezerros? Ele não usava na lei? Olha o que Paulo está falando, ó. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros. Olha lá, marca aí, ó. Mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Está escrito ou não está escrito? Então Cristo obteve e te deu e nos deu, Isaías 45:17, uma eterna salvação. Hebreus 9:12, uma eterna redenção. Traduzindo, tudo que Jesus fez por nós na cruz é eterno, abençoado. Como é que pode falar que vai perder o que é eterno? Dá um sinal quem está entendendo. Diga comigo assim, ó. Por que eles pensam que perde a salvação? O mesmo motivo que vocês pensavam antes, que a salvação dependia de vocês, estava nas suas mãos. Então você é bonzinho, você está salvo. Você está na igreja congregando certinho, você está salvo. Você aceitou Jesus, você está salvo. Você batizou, você está salvo. Parou de congregar, perdeu a salvação. Parou de cantar, perdeu a salvação. Você não vai na igreja, perdeu a salvação. Então a salvação, ela oscilava. Ora você estava salvo, ora você não estava salvo. Agora eu estou salvo, mas agora ontem eu perdi, mas hoje eu peguei de novo. Então a salvação oscilava. Por quê? Porque você pensava que você que era o responsável pela sua salvação. Diga, me ensinaram errado mesmo, hein? Nossa. É ou não é verdade que te ensinaram errado? Volta aí 2 páginas, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Vocês falam que não perde salvação, vocês estão achando que vocês é o quê? Vocês são muito presunçosos. Não, não é presunçoso não, irmão. É que a salvação, ela não está como nunca esteve nas nossas mãos. Em outras palavras, pode dizer comigo, é bom você escrever. Diga aí, ó, eu não sou responsável pela minha salvação. Diga, eu não me salvei. Diga, eu fui salvo. Assim, então se você não se salvou, quer dizer, se você não fez algo para ser salvo, então o responsável não é você. Quem fez algo pela sua salvação? Ele que é o responsável. É o que Paulo disse em Hebreus 5:9. Cadê a caneta? Olha Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. E tendo ele quem? Cristo. Hebreus 5:9. E tendo ele sido aperfeiçoado, sublinha aí, ó, veio a ser o autor da temporária salvação. Ah, não é temporária? E cadê o pastor que chama Jesus de mentiroso? Olha quantos textos eu estou lendo que a salvação é eterna. Hebreus 9:12, eterna redenção. Hebreus 5:9, eterna salvação. João 10:28, vida eterna. Isaías 45:17, eterna salvação. Olha quantos textos da palavra de Deus. Ô pastor, você não vai chamar mais Jesus de mentiroso, né? Na verdade, não é que está chamando de mentiroso. Na verdade é que o pastor não entende nada da palavra de Deus. Eu vou poupar o pastor. Vou poupar. Eu vou ter misericórdia do pastor que está na ignorância ainda. Vamos falar sério. A verdade, vamos falar a verdade mesmo. Não é que o pastor está chamando Jesus de mentiroso. Quando ele contradiz Jesus, né? Não parece que está chamando de mentiroso? Mas na verdade não é que ele está chamando de mentiroso. A verdade é que o pastor não entende nada das coisas de Deus. Fala de Deus, está no meio da igreja,
está com a Bíblia na mão, mas não entende nada das coisas de Deus. O que é uma vergonha. Então, não serve para servir. Tem que sentar, aprender, como Paulo diz para Timóteo, primeiro serem provados, para depois servir. Então, se o pastor está desse jeito aí, o pastor, o obreiro, o presbítero, o diácono, se está desse jeito aí, tem que sentar, aprender com quem conhece e entende, para depois pregar e ensinar. Porque senão vão continuar falando um monte de besteira, como está por aí, falando já há décadas e décadas e gerações. Na verdade, não é que o pastor está chamando Jesus mentiroso. A verdade é que o pastor, ou o suposto pastor, não entende nada da palavra de Deus. Nada. Não entende nada. Porque se o pastor chama uma ovelha de pecador, ele não entendeu que Jesus morreu e tirou o pecado. Se o pastor fala que a ovelha não está salva ainda, ele não entendeu que Jesus morreu para salvar. Quer dizer, então ele não pode ser pastor, ele tem que sentar e aprender com quem entende. Está claro? Está claro? Olha Hebreus 5,9, se está claro, se não está claro. Hebreus 5,9. Tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Nós não obedecemos ao Senhor? As ovelhas não obedecem? Se a ovelha obedece, tem a salvação eterna, como o pastor fala que é perder? Está claro que ele não entende nada? Então não serve para ser pastor. Então não pode ser pastor. Não pode estar na frente de uma obra. Não pode. Tem que ler mais a Bíblia e entender para depois vir ensinar. Porque ficar ensinando coisa errada não dá, né? Ou até quando vai ficar ensinando coisa errada? A Bíblia fala uma coisa e você fala outra. Até quando? Se Jesus nos deu a vida eterna, vamos terminar com João 10, 28. Se Jesus nos deu a vida eterna, e alguém diz que se perde o que Jesus nos deu, que é eterno, está chamando Jesus mentiroso. Ou, usando de misericórdia, não entende nada das coisas de Deus. Vamos terminar com 2 versículos em 2 minutos. João 10, 28, diz o quê? Clarissimamente Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Não é isso que está escrito? Estou mudando alguma coisa? João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Está claro ou não está claro? E o último texto, aqui em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, para terminar. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Digam comigo assim, ó, graças a Deus, eu estou aprendendo e entendendo a verdade como ela é, para que eu possa ensinar corretamente, como está escrito. Amém? Porque essa escola dominical não ensina nada, né? Não ensina, né? A pessoa é professor de escola dominical e não entende que não se perde salvação? Isso o professor. E os alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que também não entende que não se perde. Quer dizer, então, tanto o professor como os alunos não estão entendendo nada. E está com a Bíblia na mão. Então está fazendo o que lá? É isso que me escandaliza. Mas pastor, por que eles não vê? Não vê porque é um sistema. Igual mula, igual cavalo que usa tapa-olho. O senhor já viu na charrete? Não é assim? Por que coloca isso, tapa-olho no cavalo? Para ele não desviar a atenção. Para ele andar só assim. Porque se tirar, ó, já estou vendo do lado direito. Se tirar o tapa-olho, minha visão abre, ó. Então quem coordena as mulas, né? Quem está guiando a mula, quer que a mula, olha lá, não veja. Faz assim, ó. O que o MGA faz? Tira os tapa-olho. Aí você começa a enxergar o que tem do lado.
Tá claro? Porque aqui eles colocam o tapa-olho. E tem uns que é bem pertinho. Você já viu aquele cavalo que usa um assim que quase você não vê o olho dele? É bem pertinho assim, ó. A gente tira tudo. Para que você possa enxergar. Quer escrever? Eles não querem que vocês enxerguem. Mas eu preciso que vocês enxerguem. Senão vocês vão morrer sem entender. Não é? Eles não querem que você enxergue. Porque se você enxergar, você não vai fazer a fogueira. Olha, escapou isso aqui. Se você enxergar, você não faz mais campanha corrente? Campanha corrente do quê? Para quê? Então eles colocam o tapa-olho nas mulas. Eu te dou, vou até marcar no relógio. Eu te dou 1 minuto para você ler Salmo 32, 9. 1 minuto, está marcado lá no relógio. Eu te dou 1 minuto para você ler Salmo 32, 9. Está valendo, vai. 1 minuto. Ó, contando agora, 1 minuto certinho. Salmo 32, 9. Te dou 1 minuto para você ler Salmo 32, 9. Já passou 15 segundos. Eu vou te dar 1 minuto certinho. Eu paro aqui para você. Salmo 32, 9. Já leu? Deu tempo de ler? Eu não vou dar 1 minuto. Olha lá, já passou 30 segundos. Salmos 32, 9. Aí você vai entender por que aqui no ministério eu tiro o tapa-olho. Para você não ser Salmo 32, 9. Quem está entendendo? Senão você vai continuar sendo Salmo 32, 9. Que é o que o sistema quer. O que diz o Salmo 32, 9? Se não colocar o cabresto, eles não virão a ti. Porque não dá para você conversar com uma mula, né? Ô irmão, o senhor sabe o que é mula, né? Dá para conversar com uma mula? Vai no pasto. Mula, vem mula. A mula fala assim, o que é? Eu quero andar com você. Você vai me levar 3 léguas lá na cidade. Você acha que a mula quer levar num sol de 35 graus? Ela não quer. Aí tem que pôr o cabresto na mula. Senão ela não vem. Não é por isso que o sistema... Olha, não é por isso que eles colocam o cabresto? Senão eles não obedecem. Quem que vai fazer a campanha corrente se não colocar o cabresto? Ai, não, essa escapou. Quem que vai fazer fogueira santa se não pôr o cabresto? Quem que vai fazer? Vocês vão fazer? Alguma igreja em graça vai fazer? Então eles têm que usar o quê? Cabresto. Por isso que eu falei para você ler o Salmo 32, 9. Diga assim, ó. Obrigado, Senhor. Que igreja que ensina o que eu estou ensinando, hein? As igrejas pretas, você acha que eles estão ensinando isso? Não, que igreja que ensina para a ovelha enxergar? Nenhuma. Porque eles querem que as ovelhas não enxerguem. Para depender deles. Não é? E o que eles vão te oferecer? Campanha, fogueira santa, sacrifício, subir no monte, corrente. Eles vão te oferecer obras mortas. Quando Cristo quer que você reine em vida pelo que Ele já fez na cruz. Mas eles não querem que você reine em vida. Senão eles não conseguem comprar rede de televisão. Tá? Eles não conseguem, né? Eles precisam de gente besta. Aí tem o Manuel Gomes, aquela musiquinha, eu vou deixar de ser besta. Já ouviu o Manuel Gomes? Eu vou deixar de ser besta. Você precisa deixar de ser besta, irmão. Acredita na Bíblia, creia no que eu estou pregando, creia no que eu estou ensinando, deixa de ser besta. E o que eles querem é gente besta. Está claro? Vamos terminar com 2 Tessalonicenses 2, 13.
Eles querem pessoas que aceitam dizer que o mal está na sua vida, que o diabo está na sua vida. Interessante, né? Só para terminar. Uma igreja que tem 40 anos, né? Porque a igreja do Sal fez 40 anos. Imagina que você está lá desde o primeiro dia que abriu. Então faz 40 anos que você está lá. Vê se tem cabimento. Por 40 anos você lá e o mal na sua vida por 40 anos. Não, o mal nunca vai sair. Você não está na hora de você começar a pensar um pouquinho? Não está na hora de você começar a pensar um pouquinho? A igreja tem 40 anos. Você está lá desde o primeiro dia. Então quando você já foi lá porque disse que tinha um mal na sua vida. Mas faz 40 anos que você está lá, o mal está lá ainda. Mas quando é que o mal vai sair? Alguém tinha que perguntar. Ô bicho, quando é que o mal vai sair da minha vida? Quando que o mal vai sair? Sai, vamos orar. E participando da sexta-feira forte. Vamos pensar, olha o Salmo 32:9. 40 anos, sai, para nunca mais voltar, sai. Mas 40 anos, não tem coisa errada nisso aí? Está me entendendo? Você consegue imaginar você 40 anos, sexta-feira, toda sexta-feira oração forte. Sai, 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 para nunca mais. Mas 40 anos falando sai, sai. Não tem coisa errada. Será que você precisa ler de novo o Salmo 32:9? Quer mais um minuto? Quer mais um minuto para ler o Salmo 32:9? Então vamos terminar com o 2 Tessalonicenses 2:13. Vamos ficar de pé. Porque hoje eu vim falar do pastor que chama Jesus de mentiroso, dizendo que perde a salvação quando Jesus disse que jamais perecereis. Aí não dá, né? 2 Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças, diga graças a Deus. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, quem? Deus vos escolheu desde o princípio, para quê? Para a salvação. Hã? Você está vendo? Aqui não tem campanha, aqui não tem corrente, aqui não tem fogueira, não. Aqui tem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará desses homens mentirosos. Né? Olha lá. Deus vos, diga comigo, Deus me escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, não é do jejum, hein? Santificação do Espírito e fé na verdade. Qual é a verdade? O que está escrito. Nossa, quem aqui já percebeu que foi enganado? Dá um sinal quem percebeu que caiu no conto do vigário. Quem percebeu que foi enganado? Diga, nunca mais. Cristo me libertou. De fato eu sou livre. Agradece a Deus. Senhor, graças nós te damos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, de fato, de verdade, nós estamos livres e libertos de homens maus e enganadores, que vão enganando e sendo enganados. Graças te dou, graças te damos por nos revelar a tua palavra, por ter nos escolhido, como está escrito em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Hoje, graças a Deus, conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Não somos escravos de nenhum sistema religioso. Somos livres em Cristo Jesus para servir a Deus em espírito e verdade de todo o nosso coração. Diga comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A graça de Deus seja com todos vós, com saúde e prosperidade, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graça e paz. Cuidado com os pastores mentirosos, hein?